Aí, ó, professor Lustosa, o desafio de hoje eu vim aqui no YouTube, sim, tem dia que eu resolvo ele só direitinho lá e mando o vídeo no WhatsApp, não é isso? No grupo do WhatsApp e nos outros grupos que eu tenho, dos canais que eu tenho ali do pessoal que a gente, né, que estuda conosco, mas alguns desafios eu vou trazer aqui no YouTube por conta do tempo que ele demora para ser feito, né, pela interpretação que a gente tem que fazer. Então, respondendo aí o nosso último desafio, presta atenção que esse é bem querido, bem legal. Tá lá, né, com a capinha do desafio do dia, aí eu dou uma riscada aqui para poder funcionar e a gente chega no desafio. Esse mais atualizadinho, né, 2025, em que pese a lógica e a matemática não desatualizar nunca. Eu já trouxe questão aqui de 1996, 1998, 2001, 2003 e vou trazer de anos diversos e vocês vão ver que não desatualiza. Não desatualiza, não desatualiza e não desatualiza. Se tu dominar a tabuada, se tu dominar as regrinhas lógicas, e por isso o nome do canal, né, baseado nessa lógica do segue a regra. E se tu se permitir pensar de forma organizada e estruturada, tu gabarita matemática e raciocínio lógico. Mas tu só vai acreditar com o tempo ao tempo, não é isso? E eu vou estar aqui para quando você acreditar e quiser e vier, eu vou te ajudar. Como estou fazendo aqui agora. Presta atenção nessa questão, ela é bem sem vergonha. Considere as seguintes afirmações. No canteiro de Daniele existem mais do que 500 flores. No canteiro de Daniele existe menos do que 500 flores. Mais de 500 é 501 para frente. Não é 500 para frente. Mais de 500 é 501 para frente. Menos de 500 é 499 para baixo. 500 está salvo. É menos de 500. Terceira afirmação, no canteiro de Daniele existe no mínimo uma flor. E aqui é o detalhezinho. Sabe-se que apenas uma dessas afirmações é verdadeira. Seja N o número de flores que existem no canteiro de Daniele. Com base nessas afirmações, é correto afirmar que... Bom, vamos imaginar que essa primeira é verdadeira e as outras duas são falsas. Essa configuração é impossível. Porque se eu tenho mais de 500, eu teria de 501 para frente. De 501 para frente. Porém, olhando para a última afirmação, e ela é quem vai determinar muita coisa, ele diz, no canteiro de Daniele existe no mínimo uma flor. Isso é falso. No mínimo uma é alguma. No mínimo uma é alguma. Só que se algum é falso, quer dizer que então tem nenhuma. Então como é que tem 501 se tem nenhuma? Contraditório. Impossível. E é por isso que eu vim responder ela aqui no YouTube, para dar tempo da gente conversar sobre ela. Não tem. Aqui primeiro que vocês têm que entender. Existe no mínimo uma, é alguma. No mínimo uma é alguma. Se isso é falso, eu vou negar. Se isso é falso, eu vou negar. E a negação de algum é nenhum. Então, com base nessa terceira afirmação, sendo ela falsa, tem nenhuma flor. Mas lá na primeira que diz que é verdadeira, tem mais de 500. Como é que eu tenho 501 e tenho nenhuma? Contraditório. E se é contraditório, não dá. E se não dá, apaga porque está errado. Apaga porque está errado. Pronto. Agora vamos para a segunda possibilidade. Falso, verdadeiro, falso. E aqui vai dar. Mais de 500, falso. É 500 ou menos. Menos de 500, verdadeiro. Então, é de 499 para baixo. Aí, de novo, a terceira frase. No mínimo uma falso. Alguma falso, nenhuma. Tem nenhuma. É menos de 500, nenhuma. É menos de 500? Nenhuma. É menos de 500, é zero. É menos de 500. Então, essa configuração dá zero flores. Zero flores. Zero flores. Mas ela é possível. Ela é possível. E ela dá zero flores. Aí, professor, tem nenhuma flor. Mas não tem nem resposta para nenhuma flor. Interessante. Mas aqui deu certo. Não existe contradição aqui. Mais de 500 é falso, então é 500 ou menos. Menos de 500 é verdadeiro, então é 499 ou menos. No mínimo uma falso, alguma falso, nenhuma verdadeiro, nenhuma zero é menos de 500. Zero é menos de 500. Só que, eventualmente, eu preciso testar a última possibilidade. Sim,
Eu tenho uma delas verdadeira, eu não sei qual é. Eu tenho que testar as possibilidades. Eu tenho que testar as possibilidades. E aí, quando a primeira é falsa, mais de 500? Não, 500 ou menos. A segunda é falsa, menos de 500. Eita, professor, menos de 500, falso. Então 500 ou mais. Olha o número que ficou igual. Na mais de 500 sendo falso, então não é mais de 500, pode ser 500 ou menos. Na menos de 500 sendo falso, não é menos de 500, mas pode ser 500 ou mais. Ou seja, o número que é comum a essas duas é o 500. E quando a última diz que há pelo menos uma, existe no mínimo, pelo menos, no mínimo uma, verdadeiro, 500 é pelo menos uma. Na verdade, 500 são 500, né? Mas se tem 500, tem pelo menos uma. E aí, eis a questão. Essa outra possibilidade também está certa. E agora, o canteiro de Daniele ou tem nenhuma flor ou tem 500 flores. Exatamente nenhuma ou exatamente 500. Porque nessas duas possibilidades eu tenho valores possíveis e não existe contradição. Tá, professor, mas é 0 ou é 500? Eis a questão. Alternativas para chegarmos à resposta. Com certeza há menos de 500 flores no canteiro. Não, pode ter exatamente 500. Com certeza há pelo menos uma flor. Não, pode ter nenhuma lá no que tem 0. Há dois valores possíveis para o número n. Perfect. Há dois valores possíveis. Há somente um valor possível para n. Aqui você pode cair numa pegadinha na letra D. Qual a pegadinha? Achar que só o que eu fiz aqui de roxinho é o que está certo. E achou 500 flores e dá um só valor. Mas na verdade tem dois, porque no que eu fiz aqui de vermelhinho, dá nenhuma flor. E também é um valor, nenhum. 0 flor. Então tem 0 ou 500. O que são dois valores possíveis. Dois valores possíveis. Por isso que é desafio, os desafios sempre são aquelas mais capciosas, tem desafio que é mais rápido, que dá para resolver direto e mandar só a questãozinha já no grupo, mas muitos desafios vão vir por aqui. Para a gente pensar, para a gente raciocinar, não é isso? E para a gente fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. Se ligou no padrão? Segue a regra então. Tamo junto. E vamos que vamos.